Oi, gente, vamos começar, né? Sejam bem-vindos a esse segundo módulo, né, que a gente está fazendo de Transfere Gov. A ideia hoje é que a gente aborde aí uma continuidade dos passos que a gente precisa para utilizar o sistema. Eu me chamo Mirlânia Lima, trabalho atualmente aqui na Avoar e hoje eu vou conduzir um pouco desse momento com uma colega que vai entrar após um intervalo que a gente vai fazer mais à frente, e ela vai falar também alguns complementos sobre a ótica de questões mais relacionadas ao financeiro que tem dentro do Transfere Gov. E aí ela se apresenta quando ela vier aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Temos muitas pessoas presentes, né? Temos também pessoas de vários lugares do país. Minha formação é em contabilidade. Trabalhei por muito tempo aqui na Avoar como responsável pelo financeiro, hoje atuo na coordenação institucional e na gestão de projetos, e o Transfere Gov, né, tem sido algo que faz parte do nosso dia a dia e que a gente tem aprendido também muitas questões a partir dessa utilização. Acredito que a maioria das pessoas que utilizam o Transfere Gov acabam se deparando com alguma situação que não necessariamente encontram vídeos ou encontram formações gratuitas para explicar como aquilo funciona. Então, a ideia da Avoar Social é trazer a partir do projeto Sementes de Proteção, que é o projeto que tem financiado também essa ação de formação do Transfere Gov, para que a gente possa partilhar um pouco dessa nossa experiência do dia a dia e compartilhar ali com vocês situações e quem sabe contribuir aí com dúvidas, né, ter essa troca, esse espaço de troca de conhecimento junto a vocês. Então a gente vai seguir primeiro com essa partilha de como a gente costuma fazer para incluir uma nova proposta de projeto no Transfere Gov, e depois a gente retoma com a minha colega Letícia, que vai conduzir aqui uma segunda parte desse momento, e a gente ao final pode abrir um momento para as dúvidas. Então, se vocês forem tendo dúvidas ao longo aqui da explanação que a gente vai fazer, né, de partilha, vocês podem ir tomando nota e ao final trazendo para a gente essa questão das dúvidas, e se a gente já tiver algum retorno para vocês a partir da nossa vivência, também a gente poder partilhar, certo? Então, para a gente começar, eu vou abrir aqui para vocês a tela do Transfere Gov. Então a gente vai fazer um passo inicial, considerando como se eu ainda não tivesse o link de acesso, porque realmente não é um acesso direto. Então, para mostrar o caminho para vocês como uma busca pelo Google, tá? Então a gente vai digitar aqui Transfere Gov. E aí eu vou pegar o primeiro link que eu tenho, que é do governo federal. Aqui a gente também falou um pouco na última formação sobre o acesso livre, como a gente faz busca de edital. Então, se vocês têm curiosidade e não fizeram a formação anterior, a gente tem disponível no YouTube da Avoar. Então, vocês podem ir lá e acessar a aula. A gente tem também aberto um canal de dúvidas e de perguntas através do Instagram. Então, se vocês ainda não seguem a gente, pode seguir lá e utilizar também como canal de dúvidas. E aqui a gente explana um pouquinho na última formação sobre como acessar através do acesso livre. Para o cadastramento de propostas, a gente não vai utilizar o acesso livre, a gente vai utilizar o acesso logado, porque a gente precisa de fato ser uma das representações da instituição, e aí a gente fala sobre isso também na primeira formação. Eu preciso ter os membros da equipe, membros da instituição cadastrados, para que esses membros possam administrar esse processo de cadastro da entidade, também do cadastro de propostas e execução e prestação de contas. Então, hoje a gente vai aqui por esse caminho, mas para acesso logado. Então, eu clico aqui em Transfere Gov, eu vou descer um pouco a tela e vou em transferências discricionárias e legais. Então, a gente vai acessar por aqui, certo? A tela que vai abrir é essa. A gente vai acessar através do Gov. Aqui também eu tenho o acesso livre. O acesso livre ele funciona basicamente para consultas. Então, ele não vai nos ajudar a incluir uma proposta. Então, eu vou clicar em entrar com o gov.br, vou colocar aqui o meu CPF de acesso, minha senha. Na primeira vez que vocês forem utilizar um computador,
provavelmente o Gov de vocês vai pedir, solicitar um código de ativação. Então, vocês vão ter que abrir o Gov no celular para poder fazer essa ativação, certo? Então, como o meu já está feito esse processo, eu vou conseguir entrar sem precisar colocar esse código. Um detalhe importante para partilhar com vocês, né? Hoje a gente, nesse momento de preparação, tem utilizado o Transfere Gov, tem percebido que tem algumas dificuldades de acesso, lentidão no acesso, inclusive ele pode em algum momento cair. Então a ideia é que a gente consiga seguir aqui com a nossa formação, mas caso tenha algum problema de cair, alguma questão assim, a gente pode interromper e rever com vocês, acordar outra coisa. Então eu fiz o login agora dentro do sistema e a gente vai fazer o primeiro passo para a inclusão da proposta. Como a gente já trabalhou na formação passada, como se faz a busca de editais que estão abertos, eu não vou fazer esse processo aqui hoje, mas o que eu fiz anteriormente foi pegar esses editais que estão em aberto, pegar o código para que eu possa agora cadastrar a proposta. Então, eu vou utilizar um código que eu já consegui localizar e caso vocês tenham dúvidas, vocês podem acessar lá a formação anterior, tá? Então, vamos cadastrar a proposta. Então, eu vou clicar aqui em proposta, eu tenho as informações da proposta, incluir proposta. Como eu tenho duas instituições cadastradas com o meu CPF, em uma delas eu sou da diretoria e em outra eu sou do Conselho Fiscal. Então, aqui vão aparecer duas organizações. Eu tenho que escolher para qual organização eu vou cadastrar. Então, no caso aqui, a gente vai fazer para a Voar Social. Vou escolher o proponente. E aqui ele vai me perguntar qual é o código do órgão. Essa informação ela é obrigatória, então obrigatoriamente eu preciso identificar qual é o código do órgão. A gente falou que o código do programa, que normalmente é o que a gente localiza quando vai fazer a pesquisa de editais abertos, os primeiros 5 dígitos desse código do programa é justamente o código do órgão. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma inclusão de propostas de um edital que está aberto, né? A gente não necessariamente vai apresentar para esse edital, mas como a gente precisava demonstrar para vocês quais são os passos, a gente vai utilizar um edital que está aberto, que está recebendo propostas, para que a gente possa fazer essa demonstração aqui para efeitos didáticos, ok? Então, aqui eu já tenho inclusive a memória, mas é 4.000 o número do código do órgão. Aqui eu não preciso preencher mais nada, basta vir aqui e buscar programa para seleção. Isso porque eu já tenho a informação. Então, normalmente, o código do órgão ele vai ser obrigatório. Você, mesmo que tenha um número do programa, você precisa preencher o código do órgão. Apareceu aqui para mim a opção para escolher e selecionar esse programa. Então, vou clicar aqui e vou selecionar. Pronto, a tela inicial que vai aparecer para a gente, que importa de fato, é essa partezinha aqui superior, essa parte superior aqui que tem as informações relacionadas a esse programa. Aqui eu tenho 2 botões que eu posso apertar. Um é excluir a seleção, então se eu selecionei um programa errado, eu posso vir aqui e escolher um outro, ou eu posso selecionar os itens de investimento que eu vou precisar aqui preencher para iniciar o cadastro dessa proposta. Então, eu vou clicar aqui em selecionar os itens de investimento. Inicialmente, a gente tem uma tela que vai perguntar o valor. Então, o que acontece também, na maioria dos casos, quando a gente não conhece o financiador, é que a gente precisa entender quais são as informações que ele solicita. Então, vocês podem, nesse momento, colocar um valor aqui que não é o valor exato ainda do projeto, porque vocês podem ainda ter um processo de elaboração do orçamento posterior, mas o ideal é que vocês já tenham essa informação para trazer de forma correta. Caso não tenha, a gente tem uma opção, se eu não me engano, de fazer essa edição do valor e corrigir o valor para que a gente tenha o valor batendo com o orçamento e a memória de cálculo. A equipe está me dizendo aqui que a gente tem uma dúvida, uma pessoa está com a mão levantada.
a gente desativou os microfones só para efeito aqui da formação ser mais fluida, a gente não ter interrupções. Mas se vocês quiserem também digitar no chat ou se for algo muito urgente, a gente pode também fazer essa abertura aqui de fala. Vou pedir ajuda aqui para a equipe para acompanhar o chat e ver se a gente consegue resolver só com um chat, se é alguma questão relacionada à infraestrutura que a gente tem hoje, né? Porque pode não estar dando certo. Cortei o microfone não. A dúvida é qual é a opção ao clicar após entrar no Transfere Gov? Vou voltar então. Vai. Foi? Abri. Gente, a dúvida aqui que mandaram, né, pra gente é onde selecionar depois que entra. Então, vamos voltar pro início. Eu vou mais devagar, porque realmente são muitas informações. Então, quando a gente entra no Transfere Gov, eu vou estar aqui na página principal, certo? Eu acho que para efeito também de didática, talvez a gente precise pesquisar o programa. Então, vamos fazer o passo geral. Vou resgatar um pouco a partir do programa. Eu vou aqui em programas, eu tenho 3 opções em programas. Eu vou escolher a opção de chamamento público. Isso é para a gente fazer uma busca de edital que está aberto e recebendo proposta, certo? Então aqui, eu vou selecionar os que estão aptos a receber proposta. Eu não preciso preencher mais nada, só isso. Então eu quero saber quais são os editais abertos que estão recebendo proposta. Vou clicar aqui e vou consultar o chamamento. Então ele vai me apresentar quais são todos os chamamentos públicos que eu tenho aberto para receber uma proposta de projeto. E quais são as modalidades. Então, para a gente que é de organizações da sociedade civil, normalmente a gente não apresenta projetos para convênio. Então, normalmente a gente foca um pouco mais em termos de colaboração e termos de fomento. Aqui vocês podem abrir os anexos para verificar qual é a característica desse edital. Então, por exemplo, o nome do programa aqui é Novo Museu de Valores do Banco Central. Então, aqui provavelmente vai ser contratada alguma ação para reestruturar o novo museu ou para obras. No caso da gente da Voar, nós não trabalhamos com isso. Então, eu vou voltar, vou buscar os outros editais. Para efeito desse exercício, a gente vai utilizar esse segundo edital aqui, ó, que é um edital do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí a gente consegue, dentro das ações que a gente tem cadastrado na instituição, a atuação que a gente tem, que foi uma coisa que a gente falou no cadastramento na formação anterior, eu vou conseguir cadastrar uma proposta porque tem uma temática que a gente já atua. Então aqui vocês podem fazer o download, baixar o arquivo do edital para ver as regras do edital, como funciona, qual é o valor, quais são as organizações que podem ou não apresentar, mas para efeito do exercício o que eu preciso é esse código aqui do programa, certo? Então vou considerar esse código do programa. Vou copiar e a gente vai agora inserir a proposta. Então eu vou em propostas, aqui na opção propostas, vou colocar em incluir proposta, eu quero colocar uma nova. Então não vou copiar nenhuma já existente, eu quero partir do zero nessa proposta, incluir proposta. Aqui eu tenho que escolher a instituição, como eu tinha dito antes, eu hoje tenho o meu CPF vinculado a 2 instituições. Então, eu vou escolher qual é a instituição que hoje eu quero apresentar essa proposta de projeto, no caso, a Voar Social. Vou clicar aqui no CNPJ da Voar e escolher proponente. Pronto, aqui ele vai me dar uma página que eu vou fazer essa busca primeiro do programa, né, o programa que eu quero cadastrar a proposta, e depois é que eu vou fazer essa inclusão. Então, lembram que eu falei em relação ao código do programa? Né? O código do órgão, na realidade, é os 5 primeiros dígitos do programa. Então, eu vou colar primeiro a informação do código do programa, que eu copiei, e vou pegar os 5 primeiros aqui, os 5 primeiros dígitos, e eles vão ser o meu código aqui do órgão.
Então, em todo código de programa, sempre os primeiros 5 dígitos são o código do órgão que está apresentando aquele programa. Então, com essas duas informações, eu posso vir aqui buscar programa. Obrigatoriamente, eu preciso do código do órgão. Então, se eu não tiver o código do programa, não tem problema, eu consigo seguir normalmente. Então, buscar o programa. Depois que eu busquei o programa aqui no Transfere Gov, ele vai trazer o edital que está aberto, o programa que está recebendo propostas ativas. Então, a gente vai selecionar aqui nessa caixa de seleção e vou clicar na opção selecionar. Com isso, ele vai me levar para uma nova tela. Nessa nova tela, eu tenho que preencher as informações iniciais desse projeto que eu vou incluir, essa nova proposta que eu vou incluir. Então, aqui ele me dá as duas opções que eu posso clicar, né? Então, selecionar itens de investimento, preencher valores, e a partir disso ele vai me dar depois a opção para iniciar essa inclusão de proposta. Então, se eu não fizer essa parte, eu não finalizar essa parte, eu não vou conseguir incluir uma nova proposta, ok? Então, vamos lá. Clicando aqui, selecionar itens, aí ele já puxa a informação do código do programa que eu selecionei inicialmente, o nome do programa e quais são os tipos de investimento que esse programa permite. Existem alguns chamamentos públicos que permitem execução de custeio e que permitem também execução de investimento. O investimento normalmente está atrelado a obras, está vinculado também à compra de equipamentos. Então, não são todos os editais que permitem a gente selecionar essa opção. Então, são editais específicos que vão permitir essa opção de execução de investimento. Então, a gente vai selecionar, só tem essa opção, a gente vai selecionar ela. E aqui eu dei uma olhada também no edital para que a gente pudesse ficar dentro do valor que o edital permite. Então, nesse edital, o mínimo de apresentação de um valor de projeto é 500 mil. E o máximo ele diz como 3 milhões e 500 mil. Então, a gente vai trabalhar com o valor de 500 mil. Vamos selecionar aqui, eu já tinha digitado, né? Então, 500 mil. E vocês vão ver que o sistema, ele já me indica se tem algum erro, se eu consigo ou não seguir só com essa informação. Então, aqui ele está me dizendo que existe uma diferença entre o valor global e o total de contrapartida somado ao valor de repasse. Percebam aqui que eu não preciso ter uma contrapartida para esse projeto. Pelo Transfere Gov, ele já me indica que menos de 600 mil não se exige contrapartida, mas no caso desse edital específico, ele diz que não é necessário contrapartida independente do valor. Então, mesmo que eu trabalhasse com um valor superior a 600 mil, eu não precisaria colocar contrapartida no caso desse edital. É sempre importante vocês fazerem uma leitura dos critérios, das regras do chamamento, porque na hora de preencher no Transfere Gov, eu preciso de algumas informações que vão me ajudar nesse preenchimento e me permitir avançar no cadastro da proposta. Então, aqui eu vou repetir o mesmo valor que eu tenho aqui em cima, já que eu não tenho contrapartida. Se eu tivesse contrapartida, esse valor aqui seria o somatório dos dois, então eu teria o total, mas nesse caso a gente não tem contrapartida. Vou salvar e ele vai retornar para aquela tela que a gente estava antes. Aqui eu ainda não fiz o cadastramento da proposta, aqui são os primeiros passos. Se eu sair, deslogar do Transfere Gov ou o Transfere Gov fechar porque encerrou o tempo, eu vou ter que fazer todo esse processo de novo. Então, o ideal é que eu faça pelo menos a finalização da primeira etapa para que minha proposta fique salva e à medida que eu for atualizando essa proposta, ela fique já salva dentro do sistema. Se eu não fizer algumas etapas, eu vou ter sempre que reiniciar o trabalho. Então, aqui eu vou clicar em finalizar essa seleção e agora ele vai me pedir algumas informações básicas do projeto, né? Então, normalmente o que acontece? A gente trabalha com o plano de trabalho, que teve ali já a indicação dentro do edital que a gente fez a leitura. Então, ali a gente já tem um modelo de plano de trabalho. Esse modelo, ele já contempla algumas informações que vêm para essa página inicial. Qual é a grande questão em relação ao plano de trabalho? Quando eu trago as informações para o Transfere Gov, eu tenho um limite de caracteres. Então, como é que eu vou trabalhar uma justificativa
que tenha no máximo 500 caracteres, se no plano de trabalho ele não me diz, não me dá uma indicação de que eu preciso trabalhar só com 500 caracteres. Normalmente a gente escreve mais, escreve aí que ultrapassa tranquilamente. Os 500 caracteres vocês têm que considerar também espaços e pontuação. Então é um texto bem enxuto, é um texto bem objetivo, então a gente precisa dessa informação para já pensar a estrutura desse projeto e essas informações de uma forma que eu não tenha depois problemas em cadastrar a proposta. Como a gente está fazendo o exercício aqui, eu não tenho uma justificativa específica, o que é que eu vou fazer? Isso fica também como dica para quem ainda não tem os dados da proposta e vocês querem salvar para ir trabalhando dentro da plataforma. A gente pode botar teste ou a incluir. Isso aqui vai possibilitar a gente avançar, porque como são itens obrigatórios, se eu não preencher um desses itens, ele não me deixa salvar a proposta. Então, a gente vai repetir aqui essa informação, depois essa informação precisa ser revisada conforme o projeto que vocês escreveram, certo? Mas a gente vai colocar aqui essa informação para poder avançar. Resultados esperados, aqui tem as categorias, objeto. Aqui, gente, o propósito também dessa formação não é bem explicar para vocês toda essa estrutura, tá? Mas a gente vai dar uma passada nela depois. Eu quero só mostrar inicialmente como salvar e depois a gente pode ir falando um pouco a respeito de cada um desses itens, certo? Aqui, informações complementares não é obrigatório, ó, se vocês verem aqui, eu não tenho essa obrigatoriedade de preencher, então não vou preencher. Eu tenho espaço também para anexar informações complementares. Normalmente, nesse início, nem sempre a gente tem essa informação, então não preciso obrigatoriamente colocar essa informação aqui. E tem uma informação que, no caso aqui, é obrigatória. Então, uma dica para quem ainda não apresentou projetos no TransfereGov, né, que ainda não teve nenhum projeto apresentado. O TransfereGov, quando a gente vai cadastrar uma proposta, ele já me pede a indicação do banco e da agência. O que acontece é que ele só permite esse cadastro de bancos públicos. Então, eu não posso, por exemplo, indicar o Banco Santander nesse cadastro que eu vou fazer no TransfereGov. Eu tenho a opção de cadastrar Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Então, para quem quer receber aí recursos através de propostas e projetos apresentados no TransfereGov, é interessante que vocês já façam algum cadastro em um desses bancos. Então, se você não tem uma conta aberta num banco público, nenhuma agência, é interessante que a instituição abra pelo menos uma conta poupança. Porque no momento que vocês vão apresentar o projeto, vocês já têm alguma relação com a agência e aqui vocês podem indicar agências lá que vocês têm contato, conhecem o gerente, fica mais fácil o trâmite de abertura da conta. Caso vocês não tenham já essa conta aberta, um relacionamento com o banco, né, porque aí vocês já têm uma agência específica, o que é que vocês precisam fazer? Buscar a agência mais próxima de interesse de vocês, pegar as informações dessa agência e informar aqui. Quando o projeto for aprovado, quando o projeto entrar no processo de revisão ali das informações que vocês colocaram, normalmente vai ser enviada uma comunicação para o banco para que ele gere uma conta que vai ser vinculada a esse projeto. Então, por isso que é importante ter essa indicação já da agência, certo? No caso da gente, temos conta na Caixa Econômica, né? Caixa Econômica Federal. Vou pedir sua ajuda aqui, o número da nossa agência, né? 0919. A gente tem um problema também em relação ao dígito. Então, o que eu preciso explicar aqui para vocês? No caso da nossa agência, são só 4 dígitos. Eu não tenho um dígito verificador. Então, o que a gente fez aqui? A gente foi fazendo meio que tentativa e erro, né? Para poder dar certo. Existem bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem o número da agência e tem um dígito verificador. Então, fica mais fácil. Mas no nosso caso, a gente não tem.
Então, a gente tentou com 0, tentou com 1, tentou com 2. O que deu certo aqui pra gente foi colocar 9. Então, a gente sempre coloca o 9 e acaba indo para a agência correta. Outra coisa que é importante nesse preenchimento, e aí lembrem que eu falei um pouco sobre o edital, que vocês precisam ler o edital. A vigência do projeto, ela precisa estar vinculada a essa informação lá do edital. Então, eu vou colocar aqui a vigência começando a partir de janeiro de 2026, ou melhor, fevereiro de 2026, né, aqui dia 1º, e tendo uma duração de 12 meses, indo até fevereiro de 2027, final de fevereiro de 2027, passando um pouquinho de 12 meses, certo? Essa informação eu não olhei lá no edital, acabei olhando só o valor, então vamos testar aqui para ver se funciona. Caso essa data seja superior ao que o edital pede para a gente, o que a gente vai fazer? Vai mudar essa data de acordo com o que tem no edital, ok? Aqui eu não preciso anexar comprovação da contrapartida, né? Não é obrigatório, então não preciso. E aqui embaixo ele me pede o ano do repasse. Outra informação que a gente precisa verificar no edital é se vai ser feito um repasse único ou se obrigatoriamente o edital pede para ser feito em 2 parcelas. Como a gente está trabalhando aqui com 500 mil, vamos colocar em 2 parcelas para ver se ele me permite, né, colocar essa informação. Então, a gente vai ter um primeiro repasse que vai acontecer aí em 2026. Então, a gente vai colocar 2026 como o primeiro ano de repasse. E o valor do repasse, vamos considerar que seja metade, 250 mil. Adicionar o repasse. Pronto. Gente, só um momento, tem dúvidas, tem questões técnicas que eu precise... Tá, vou fazer só algumas interrupções aqui para pedir apoio da equipe. Então, eu vou colocar mais um repasse 2027, mais 250 mil. Normalmente, a cada ano do projeto, quando fecha 12 meses, o financiador ele já pede para a gente um relatório de prestação de contas. Então, o que eu vou fazer aqui já é cadastrar 2 parcelas, considerando esse período também que eu tenho que apresentar esses relatórios para o financiador. Tem financiador que pede na modalidade de prestação de contas, né, que aí exige um pouco mais de coisas, de informações, depois a gente vai ter um módulo para falar especificamente sobre isso. E tem financiadores que realizam basicamente um monitoramento, que é um processo mais simples. Então, dependendo do órgão que está financiando, ele vai ter ali uma dinâmica própria e normalmente essas informações elas são repassadas ao início do projeto, quando a gente tem a assinatura do contrato. Então, ali a gente vai ter essas informações passadas para que a gente possa fazer de acordo com o que cada ministério trabalha. Então, vou aqui adicionar esse repasse, porque ele precisa bater com o total do meu projeto. Se eu colocar um valor menor, ele não vai me deixar cadastrar. E vou cadastrar a proposta. Agora, quando a gente cadastra a proposta, é que, de fato, eu consigo salvar essa proposta e depois ir editando. Então, cliquei aqui na opção cadastro de proposta, cadastrar. O Transfere Gov está um pouco lento, gente. Vamos só torcer para que não caia, porque às vezes acontece isso, passa por instabilidade, certo? Mas aqui, consegui colocar o cadastro dessa proposta. Então, aqui em cima, vocês vão ver que ele já me dá a informação do número dessa proposta. Essa informação ela é importante, porque a partir de agora, todas as consultas que a gente vai fazer essa proposta, eu preciso desse número de referência. Então, vocês já anotam em algum local fácil, de fácil acesso, porque é uma informação que a gente vai precisar de uma forma bem recorrente. O que acontece também dentro da plataforma é que vocês têm um tempo de uso. Então, nesse tempo de uso, 30 minutos, se vocês passam um tempo sem utilizar a plataforma, ela vai fechar automaticamente por questões de segurança. Então, se acontecer isso, vocês vão ter que fazer um novo processo de busca dessa proposta para continuar editando. Então, a gente vai mostrar um pouquinho de como fazer isso, certo? Então, as informações que a gente preencheu, elas vão estar todas aqui estruturadas nessa primeira
aba de informações que ele chama de dados aqui em cima, ó, dados da proposta, e aí eu vou ter várias abas que eu preciso preencher aqui ao longo dessa apresentação de propostas. Então, na aba dados, são aquelas informações que a gente já preencheu, então que a gente foi lá, inicialmente preencheu e deixou salvo. Se depois de cadastrar a proposta, eu ainda não fiz envio, eu ainda não incluí informações dessa proposta mais detalhadas, mas vamos supor que eu coloquei o público-alvo errado. Então, eu preciso fazer agora uma alteração nesse público-alvo. O que é que eu tenho que fazer? Vir aqui embaixo e escolher a opção alterar, certo? Então, eu vou escolher essa opção alterar, e ele vai reabrir aquela página que a gente colocou as informações aqui só para efeito de cadastro dessa proposta. Então, lembra que eu falei que algumas coisas a gente já consegue mudar e já consegue alterar aqui? Então, isso é uma das coisas que a gente consegue fazer depois do cadastramento da proposta. Vou salvar. Nunca esqueçam também de fazer essa etapa de salvar, porque o sistema ele não faz isso automaticamente. Então, vocês precisam sempre lembrar de fazer esse clique no salvar, até para situações como o sistema cair, ou o sistema deslogar do seu usuário e depois você precisar acessar. Isso evita que vocês percam o trabalho que já foi feito. Então, mesmo que não tenham concluído todo o trabalho, salvem um trabalho parcial e retomem para que vocês não tenham problemas com essa situação, certo? Então, vamos salvar. Dessa etapa que a gente fez aqui, né, até agora, o que eu já tenho de informações, os valores iniciais que a gente preencheu, então aqui eu tenho o total do projeto, 500 mil, tem o valor de contrapartida, que nesse caso a gente não tem, e aqui também vocês vão ver que tem uma opção de valor de rendimento de aplicação. Isso aqui é algo que a gente só vai utilizar depois na execução do projeto, porque o dinheiro precisa ficar aplicado, então aqui eu tenho essa opção para os rendimentos que vão ser solicitados para utilização dentro dessa proposta, caso o projeto seja aprovado, ok? Aqui embaixo também eu tenho outras 3 opções além do alterar. O gerar extrato, ele vai puxar todas as informações do Transferigov que eu preenchi até aqui e ele vai gerar um arquivo em PDF com essas informações. Normalmente a gente gera o extrato ao final, quando a gente já tem todas as informações inseridas dentro da plataforma e até quando a gente já fez a submissão desse material, né, dessa proposta ao financiador. Então, eu consigo gerar esse extrato para ter um documento em PDF que fica salvo ali para consulta sobre as informações do projeto. Então, aqui a gente tem também essa outra opção de submeter para avaliação preliminar. Vocês só vão clicar nesse botão quando finalizar tudo. Caso vocês enviem essa informação aqui, ele vai enviar a proposta de vocês no formato que está, inclusive se tiver incompleta. Então, a gente indica sempre que esse é o último passo, depois que já foi feita revisão, depois que vocês já inseriram todas as informações na plataforma, e a gente vai fazer esse envio aqui. O que também pode ser comum, né, quando a gente não tem essa experiência de utilizar o Transferigov, é esquecer de fazer esse envio ao final. Então, depois que eu finalizei todo o preenchimento, eu também não posso esquecer de vir e clicar nesse botão para submeter para uma avaliação preliminar, certo? A gente vai passar por outras abas aqui, mas tem uma informação também que depende de ministério para ministério ou de órgão que vai financiar ali esses projetos, é que alguns solicitam já de início que você faça um preenchimento completo dentro da plataforma, então de todas as informações. E existem também alguns financiadores que pedem num primeiro momento um cadastro mais simples e só depois eles vão solicitando documentação complementar. Então é importante a leitura do edital para essa identificação, para que vocês consigam subir só aquela documentação ali que é mais urgente, as informações que são mais urgentes solicitadas pelo financiador,
e não percam tempo fazendo um trabalho que depois ele talvez peça para que vocês coloquem a informação atualizada. Então, olhem, analisem bem o que é as informações que o financiador te pede. Aqui, a gente vai ter, além dos dados da proposta, depois eu vou mostrar outro modelo para vocês, porque agora eu estou vendo que é bem mais simples aqui o que a gente tem, então não vai dar para exemplificar com esse edital a questão da inclusão das metas e das etapas, né? Aqui ele não tem uma aba própria para isso, daqui a pouco eu mostro para vocês como aparece numa proposta completa, certo? Então, para esse financiador específico, o que é que ele quer de informação? Ele quer os dados da proposta, que é essa parte bem enxuta, e toda a documentação que o edital pede para que a gente envie. Então, aqui em cima, eu vou ter os dados que eu já preenchi, o programa já vem preenchido automaticamente aqui, Economia Popular e Solidária Sustentáveis, então já tem o programa definido. Aqui nessa etapa do programa, lembra que eu falei para vocês que a gente podia mudar o valor depois? Então, eu tenho a opção aqui, ó, de editar. Então, eu posso vir e editar o valor aqui do meu projeto. Vamos supor que o meu projeto, inicialmente eu pensei que ia ser 500 mil, mas eu consegui fazer ali alguma mudança e, na realidade, agora ele vai ser 600 mil. Então, eu consigo aqui fazer essa edição. Lembrando que se eu altero aqui, eu vou fazer a alteração e a gente vai fazer um teste aqui para ver se o sistema já reconhece. Eu vou salvar. Ok, salvei aqui essa informação e vou voltar. Lembra que a gente tinha colocado também as parcelas de desembolso? Essa parcela de desembolso que está aqui nos dados, ela precisa bater com a informação que eu tenho aqui do total do repasse. Ó. O meu total do repasse é 600 mil, mas eu cadastrei nos anos aqui os valores de repasse que não batem com essa informação. Então, eu posso fazer o quê? Dependendo da duração do projeto, eu posso incluir ou alterar repasses, e aí eu vou ter que fazer esse processo aqui nessa etapa, ou posso vir na etapa de alteração. Como é só a questão do repasse, a gente vai alterar aqui. Tem algumas informações que o sistema já traz as inconsistências e não permite que eu faça o envio, né? No caso aqui, a gente não vai fazer o envio desse edital, porque a gente também não está concorrendo, é só para efeito de exemplificar com vocês, ok? Então, eu vou vir aqui, eu posso excluir, né, um desses dois, e aí vou excluir o primeiro, 2026, e vou incluir um novo para 2026 com a diferença. A gente aumentou em 100 mil, então o primeiro repasse aqui seria de 350 mil e o segundo de 250 mil. Ok, então aqui eu tenho que vir sempre olhando para os botões, certo? Se eu sair daqui e eu não finalizar, pode ser que isso não seja salvo lá na etapa anterior. Então, sempre observem os botões, leiam com atenção para entender o que ele está indicando que vai ser feito, certo? Então, vamos finalizar e ele vai atualizar na tela anterior. Então, aqui eu tenho a atualização nessa tela, certo? Então, aqui, pelo que o financiador me pediu, eu cumpri a primeira etapa, né? Nos participantes, o Transfere Gov, ele já identifica quem está relacionado aqui dentro desse projeto. Então, quem é o proponente? A Voar Social, aí eu tenho o responsável pelo proponente, então a pessoa que está cadastrada junto à Receita Federal, e eu tenho também quem é o concedente, então quem é o financiador desse projeto aqui que eu estou escrevendo. Então, o financiador é o Ministério do Trabalho e Emprego e tem a pessoa responsável que vai responder ali perante o Ministério para poder fazer os acordos, a assinatura de contratos, né? Então, essa pessoa que vai participar aqui. Depois dessa aba, tem a aba Pareceres. Essa aba de Pareceres, ela só vai ter informações, conter informações, a partir do momento que eu envio para análise. Então, o processo normalmente de análise dos editais, né, das propostas recebidas, eu vou ter uma comissão que vai ser designada para fazer a avaliação das propostas recebidas. Eles vão identificar as informações que foram
colocadas por quem está propondo o projeto, então o proponente, e vão avaliar se aquelas informações contemplam o que eles têm como necessidade de projetos para aquele edital. Então, a partir disso, podem ser solicitadas informações adicionais. O Ministério vai enviar essa solicitação via Transfere.gov e vão aparecer aqui nessa opção de pareceres. Depois desses pareceres, né, de solicitação e tudo, eu tenho também uma aba de recursos da análise preliminar. Então, aqui o prazo ainda não está vinculado, então não está ativa essa opção, mas depois que vocês fizerem o envio e completar ali o período de análise, começarem a ter as devolutivas de quem foi aprovado ou quem foi solicitado ali alguma questão específica, essa estrutura de recursos, ela possibilita que o proponente entre com a documentação necessária para o recurso, para a revisão de nota, de pontuação ali da proposta que foi apresentada. Então, a gente tem inicialmente essa estrutura. Alguns financiadores, eles já apresentam para a gente uma estrutura maior. Então, era como eu estava falando inicialmente, eu tenho aqui só os dados praticamente para preencher, mas eu vou mostrar uma outra proposta para vocês que tem essa informação mais completa. Gente, temos duas perguntas aqui, né? A primeira é onde colocar os anexos da proposta. Então, algumas configurações que são feitas aqui a partir do Transfere.gov já apresentam para a gente uma aba chamada anexos. Nesse caso, a gente não tem essa aba. Então, se vocês querem colocar informações complementares, o que a gente recomenda que seja feito? Vocês vão vir na aba dados. Aí eu vou mostrar aqui para vocês no Transfere.gov. Na aba dados, a gente tem aqui embaixo uma opção para vocês anexarem, que a gente, lembra que eu falei que não tinha informações complementares e a gente não colocou? Agora a gente vai lá alterar, porque eu tenho esse anexo para colocar junto, então vou alterar e vou incluir essa informação aqui, ó. Anexo das informações complementares. Então, aqui eu posso selecionar um documento, um arquivo para poder complementar essa proposta. O que acontece também em algumas situações é que eles pedem para você apresentar um plano de trabalho, uma proposta de projeto mais completa. Então, nesse momento eu não coloco dentro da plataforma do Transfere.gov essas informações, mas eu preciso enviar esse documento, que é um documento mais completo, que já tem ali cronograma, já tem as metas e etapas, a metodologia que vai ser utilizada, tem também os desembolsos que vão ser feitos, tem o processo de identificar quais são os tipos de custo, qual é o orçamento, né? Então, ali nesse documento eu já tenho que mandar essas informações, mesmo que elas não sejam ainda preenchidas nessa etapa. A gente vai explicar um pouco, aí a Letícia vai explicar um pouco para vocês como inserir essas informações no Transfere.gov. Mas normalmente eu já tenho essa solicitação desse plano de trabalho que vai ser preenchido aqui com todas as informações que o financiador me pede e precisa ser anexado em algum local dessa proposta. Como a única aba que a gente tem possibilidade de fazer essa inclusão é essa, de anexo das informações complementares, a gente vai colocar aqui. Vocês vão perceber que em outros projetos a gente já tem abas complementares, tem uma aba específica de anexos. Vou mostrar a partir de outra proposta que a gente tem aqui de projetos, que já está mais completa porque está em execução. Mas a gente explica um pouco de em que etapas a gente foi tendo liberada ali essas informações. Então, aqui vocês podem subir. Uma coisa importante sobre os anexos. O Transfere.gov, ele tem um limite também de capacidade do tamanho do documento. Então, tenham cuidado com documentos que têm muita foto, documentos que são muito pesados, né? Se não for possível anexar, vocês podem comprimir esses arquivos na internet. Tem vários sites que fazem essa compressão de arquivos em PDF, e aí ele reduz a qualidade ali um pouco do arquivo e reduz esse peso para que vocês possam inserir aqui. Outra opção é vocês terem documentos separados, então não anexem um arquivo só com vários documentos, anexem aqui um documento para cada coisa. Então eu vou escolher aqui um documento qualquer, o próprio edital,
e vou abrir. Então aqui ele já selecionou, eu vou anexar. Pronto. Aqui ele vai aparecer, ó, as opções dos arquivos que eu anexei junto a essa proposta, certo? Então eu tenho a possibilidade de manter ou de excluir. Caso o arquivo que vocês estão subindo seja um arquivo muito grande, superior à capacidade aqui que o Transfere Gov aceita, ele vai mostrar para vocês em uma tela e vai dizer assim, o arquivo não pode ser superior a 10 MB, por exemplo. Então, ele já vai indicar qual é o tamanho máximo que ele aceita. Eu vou excluir aqui, porque senão é um documento, né, que a gente quer enviar para o Ministério, e vou salvar. Coloquei o anexo, preciso salvar. Se eu não salvar, se eu sair dessa tela, ele não ficou salvo. Então, eu preciso sempre, a toda alteração que eu vou realizando aqui, eu preciso salvar essa informação, ok? A segunda pergunta que a gente teve: como eu faço para encontrar essa proposta? Então, vamos supor que eu vou copiar essa proposta, que eu vou precisar dessa informação, vou anotar em algum local, e aí o sistema saiu, não é? O sistema deslogou, eu precisei logar novamente. Então, ele abriu na página principal. Como é que eu faço para consultar uma proposta que eu já iniciei o preenchimento? Eu venho aqui em propostas e vou em consultar propostas. Lembra que a gente anotou um número, né? Esse número da proposta, ele precisa ser utilizado aqui para consulta. Então, eu vou copiar o número da proposta que eu tenho e vou consultar. É a única informação que vocês precisam preencher. Então, tendo o número da proposta, a gente consegue chegar até ela de uma forma mais fácil. Tem outras formas de chegar? Tem outras informações que a gente pode colocar aqui, por exemplo, o CNPJ da instituição, colocar o órgão para procurar o órgão que está financiando, mas o número da proposta sempre facilita para a gente ir diretamente para ela. Aqui vocês vão clicar em cima do número, ó. Isso acontece muito dentro do Transfere Gov, certo, gente? Nem sempre eu tenho um destaque para o local que vocês conseguem acessar. Às vezes não tem o destaque, vocês vão ter que ir passando assim por cima para entender onde é que a lupa muda, o cursorzinho do mouse, ó. Ele aqui embaixo tá um cursorzinho triangular. Quando eu vou em cima da proposta, ele coloca uma mãozinha, então quer dizer que isso daqui é clicável. Então, às vezes no Transfere Gov eu não tenho indicação do que eu preciso fazer ou de que forma eu vou acessar através de um botão, uma cor diferenciada. Então, eu preciso, às vezes, passar esse mouse por cima para entender se eu consigo ou não clicar naquela informação. Então, aqui eu tenho que clicar em cima para poder acessar, certo? Às vezes são coisas que para algumas pessoas pode parecer óbvio, né? E aí a gente acha assim, não, isso daqui é muito óbvio, eu conseguiria fazer. Mas não é só nessa situação que acontece, a gente já teve situações internas aqui da gente e que já tem alguma experiência, a gente esquece algumas etapas dessas, porque não estão visíveis e destacadas. Então, para que a gente possa também entender um pouco da ferramenta, né, de como o Transfere Gov funciona, eu preciso ir explorando. Então, a gente está dando também algumas dicas aqui a partir da nossa vivência. Então, a gente tem aquela situação da proposta, mas eu tenho também outros botões que o Transfere Gov coloca. Então, nesse caso aqui, ó, o botão detalhar, ele me dá a opção de clicar. É diferente da opção da proposta, que não me dá uma opção de clicar e abrir a proposta ou detalhar. Eu tenho que clicar em cima do nome, do número, né? Então, é só uma dica para que vocês possam também ir entendendo como o Transfere Gov funciona. Com isso, eu já acessei a proposta. Então, a gente voltou para aquela tela que estávamos trabalhando anteriormente e que eu posso fazer novas alterações. Aqui eu posso gerar o extrato da proposta, posso voltar, posso submeter ou posso cancelar essa proposta, caso não seja a proposta que eu quero cadastrar, cadastrei por um erro, tá bom? O que a gente já vivenciou aqui? De começar a preencher uma informação no Transfere Gov, não perceber que tem esse botão de salvar, porque nem sempre vai estar óbvio que esse botão está lá. Tem algumas situações que ele está de uma forma assim bem escondida, bem simplória ali, que nem sempre a gente vê.
Então, o que aconteceu? A gente precisou inserir as informações 3 vezes seguidas, porque a pessoa que estava inserindo não tinha essa dimensão de que tinha um botão que precisava ser apertado para salvar, e ela inseriu todas as informações a primeira vez, não deu certo, não ficou salvo, porque o sistema caiu e ela precisou logar novamente. E aí, quando ela foi consultar, a informação não estava, e ela inseriu tudo de novo. Quando foi a terceira vez, aí a pessoa pegou e me chamou, né, uma das meninas aqui da equipe, e disse assim: Mirlândia, não está salvando. O que é que está acontecendo? Eu já cadastrei 3 vezes. E aí eu fui fazer um exercício ali com ela para entender o que estava acontecendo na plataforma. E aí eu perguntei: você está salvando? Aí ela disse assim: eu não sabia que tinha que salvar dentro da plataforma. Clicar no botão para salvar. Ela imaginou que era automático. Então, a plataforma não reage desse jeito. O TransfereGov não salva automaticamente as informações. A gente precisa ali sempre salvando essas informações e garantir que no novo acesso eu vou tê-las ali. Por isso, também a dica de quando vocês não têm inicialmente as informações para inserir aqui, vocês colocarem algum texto provisório e depois esse texto vai ser substituído pelo texto do projeto que vocês têm. Tá? Então, inicialmente eu posso colocar aqui a incluir só para garantir que a proposta vai ficar salva, e a partir desse momento eu começo a ir preenchendo aqui a partir do botão de alterar, aqui ó, que eu tenho embaixo, e vou atualizando com calma. A cada alteração, salvo, para que eu não perca aquele trabalho que já foi realizado, tá bom? Gente, ó, o que eu tenho de situação para consulta, certo? Aqui do TransfereGov. Quando eu vou consultar um edital de chamamento público, normalmente eu pego editais amplos. Assim, também eu sei que a minha atuação enquanto a Voar, ela pode ser diferente da atuação de outra organização. Mas o que eu pego? Eu pego um edital maior, né? Então, que está a nível nacional mesmo. A pesquisa que eu fiz no início, que é através dessa opção aqui. Deixa eu mostrar para vocês no TransfereGov, certo? Fica mais fácil de entender. Então, eu venho em programas e no chamamento público. Essa opção, ela também aparece lá no acesso livre. Por aqui, inclusive, eu nem coloco o código do órgão, o código do programa, nem o ano do programa, certo? Eu coloco só os que estão aptos a receber. Isso é para a consulta do edital. A segunda resposta, que aí não sei se a pergunta era uma ou era outra, mas já vou responder também com o segundo formato, é quando eu quero consultar propostas já existentes. Então, se eu quero consultar uma proposta que já existe, independente dela ter sido aprovada ou não, eu venho em propostas, consultar propostas. Eu estou mostrando o caminho dentro do TransfereGov, certo? Mas tem outros caminhos que você chega até o TransfereGov e às vezes são mais longos, às vezes são mais rápidos. Eu sempre indico o acesso livre, entrando pelo acesso livre, essa plataforma que já tem o do Gov e acesso livre, certo? Então aqui, eu tenho várias opções que eu posso preencher para poder pesquisar uma proposta. Eu posso ter o número da proposta diretamente, eu posso pesquisar por órgão da proposta. Vamos supor que eu queira entender um pouco melhor quais são os tipos de projetos que aquele órgão costuma financiar. E aí dos editais ali que estão abertos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no órgão da proposta, vou indicar aquele 40 mil, né? Nem 40 mil, e vou fazer essa consulta aqui, certo? O que eu recomendo para vocês? Tá vendo que tem várias aqui, ó, várias propostas que estão sendo colocadas aqui desse órgão e a gente tem acesso a elas, tá? Inclusive a nossa deve estar aqui. O TransfereGov, gente, ele é uma plataforma para transparência. Então, tudo que a gente coloca dentro dessa plataforma, ela também é acessível por outras organizações, por outras pessoas, tá? Então, a gente tem sempre informações que dão transparência do que o governo está fazendo. Então, aqui, vamos lá nas propostas de novo, para a pesquisa, certo? O que eu recomendo se eu quero encontrar uma proposta que eu coloquei, mas eu não lembro qual é o número da proposta. Que vocês venham aqui, ó, na opção
ou do proponente, identificação do proponente. Então, eu tenho um nome, mas o nome nem sempre vocês podem errar uma vírgula, um espaço talvez não localizar. Eu acho sempre interessante pesquisar pelo CNPJ. Então, eu venho tipo de identificação do proponente, clico na opção CNPJ e digito o CNPJ da organização, que é o CNPJ da AVUA. Agora, eu vou pesquisar só pelo CNPJ, certo? Consultar. Aqui vão aparecer todas as propostas que eu cadastrei dentro da plataforma, sejam elas com parecer ou não. Até essa proposta que a gente cadastrou agora como teste, então ela vai aparecer aqui. Talvez para as organizações não tenha acesso a todas as informações da proposta, enquanto não foi enviada ainda como concorrente ali de um edital, até por uma questão de manter e preservar as informações da instituição e não ter propostas copiadas ali nesse processo. Mas com o meu usuário eu acesso todas as minhas propostas, ok? Imagino que o Júnior falou a respeito dessas outras opções aqui, ó. Deixa eu voltar para consultar a proposta. Aqui embaixo eu tenho várias opções, né? Campos para exibir. Então aqui eu posso pedir para que a partir da minha pesquisa ele me traga informações relacionadas à unidade que eu estou, unidade federativa. Então aqui a unidade federativa do proponente e ele vai me dizer qual é a unidade, no nosso caso vai ser Ceará. Essas informações, normalmente a gente não utiliza muito, porque a gente não costuma fazer pesquisa com elas, mas a gente utiliza muito essa questão do número da proposta, porque a partir do cadastramento inicial, a gente vai sempre acessando por aqui. Esse número da proposta também é muito importante no momento da execução e da prestação de contas. Sempre que eu for acessar o projeto para cadastrar pagamentos, para cadastrar relatórios, incluir novos anexos, eu vou sempre informar o número da proposta. Depois eu tenho opções também de número de pré-instrumentos, tem outras formas de se chegar até o projeto, mas para a gente tem sido mais efetivo trabalhar com o número da proposta, porque ela não muda desde o momento que eu coloco ela inicialmente no Transfere Gov até a finalização do projeto. Então, ela vai ser sempre aquele mesmo número. Já o número do instrumento, eu só vou ter acesso a ele depois que eu fizer o contrato ali junto ao financiador do projeto aqui que eu estou cadastrando. Então, eu não vou ter acesso a ele desde o início. É muito mais fácil trabalhar com o número da proposta, ok? Temos mais comentários, mais dúvidas? Não? Podemos seguir, né? Então, aqui, a gente cadastrou essa proposta, deixa eu abrir aqui para a gente olhar, acho que é essa. Ok, a gente cadastrou agora essa proposta, tá? Aqui, ele não está aparecendo a opção para a gente preencher relacionada ao plano de trabalho. Então, o que eu estou entendendo a partir do que eu tenho disponível dentro da plataforma para preenchimento? Eu tenho só o espaço para preencher os dados da proposta e anexar os documentos que o edital me exige. Eles vão fazer, provavelmente, uma etapa seguinte para que seja feita a inclusão dos dados ali, do cronograma, do plano de trabalho dentro dessa proposta. Vou mostrar para vocês a partir de um projeto que a gente já tem. Então, vou vir aqui em consultar propostas, vou colocar um projeto que a gente já tem, que é esse aqui. Vou consultar. E aqui vocês vão ver que ele tem outras abas que eu posso preencher, né? Então, como a gente já está na execução desse projeto, eu já tenho a informação de execução concedente e execução conveniente. Isso daqui a gente vai abordar em outras formações aqui do Transfere Gov, não vai ser hoje, a gente não vai olhar para isso hoje. Mas aqui eu tenho ainda outras etapas que fazem parte ainda dessa etapa de cadastramento de proposta. Então, eu tenho o plano de trabalho, essa aba de plano de trabalho, ela ainda não está disponível para a gente naquela proposta que a gente acabou de cadastrar. Então, provavelmente, o Ministério ele vai fazer esse processo em duas etapas. A primeira etapa, que é um cadastro inicial, em que eles vão avaliar os dados que vocês colocaram de forma resumida e vão avaliar também as informações que vocês mandaram com os anexos.
Então, documentação, alguma documentação específica de experiência ou declaração que eles pedem logo de início, e também o plano de trabalho que vocês vão enviar num formato ali de PDF. Então, a primeira análise é feita com esses documentos. Caso esses documentos tenham alguma correção para ser feita, o que eles vão solicitar vai aparecer nessa aba de pareceres. Então, eles vão dizer lá nos pareceres, vocês precisam corrigir a meta tal para a redação coincidir ali com algo que é mais apropriado para a dinâmica do projeto. Então, a gente já teve situações que o financiador pediu para a gente corrigir a redação da meta, porque não estava numa redação clara, objetiva, que já desse conta do que aquela meta estava sendo direcionada a fazer. Então, nesse caso, eles apresentam para a gente essas demandas de alteração, de correção, de complementação, porque às vezes é uma complementação, nessa aba de pareceres, certo? Então, é ali que a gente vai se comunicando com o financiador. Depois dessa primeira etapa, que é o que a gente fez aqui, eles avaliaram, entenderam que precisava ser feita algumas correções, eles vão liberar uma segunda etapa de cadastro. A segunda etapa de cadastro, aí não são todas as organizações que vão fazer, isso reduz, inclusive, o trabalho de quem está avaliando ali do outro lado as propostas recebidas. Eles vão pedir para que a gente insira daquele projeto as informações do plano de trabalho. E aí a gente vai ter essa opção aqui do plano de trabalho. Quando essa opção for liberada, eu preciso preencher todas essas abas aqui. No caso do plano de aplicação consolidado, não. A Letícia vai mostrar um pouco para vocês depois essa parte aqui com um pouco mais de detalhamento, mas só para vocês entenderem que existe, né, ainda esse grupo de informações que a gente precisa preencher. Então, aqui eu tenho um cronograma físico. O cronograma físico, ele vai me pedir para cadastrar as metas e as etapas. Então, aqui eu tenho o histórico de cronograma físico, caso eu tenha tido mudanças, né? Normalmente a gente não usa muito essa parte, mas o financiador pode utilizar. E aqui a gente vai cadastrar. No caso desse projeto, eu não tenho a opção para cadastrar, porque o projeto já está ativo, então eu já fiz essa inserção. Mas quando a gente tiver ali a opção para cadastramento, a Letícia vai depois mostrar para vocês, essa opção ela vai ter um botão para que eu clique lá e inclua uma nova meta. Depois de incluir essa nova meta, aí eu vou ter um botão para incluir as etapas e associar essas etapas à meta, tá? Então, só para vocês terem essa dimensão de que são várias abas que a gente precisa preencher para ter um projeto completo. Por isso que é o desafio de se trabalhar com essa questão também do Transfere Gov. Ele não é um formato muito fluido, ele tem várias etapas, várias camadas, você tem que ir mudando de uma tela para outra e às vezes isso pode gerar uma confusão também, porque nem sempre é intuitivo, nem sempre está destacado, tá? Então, depois do cronograma físico, a gente inseriu as metas, etapas, a gente vai para o cronograma de desembolso, e aí aqui também tem outra dinâmica, né? A gente vai informar o mês, o ano, o valor do desembolso, e isso tem que bater com os valores que a gente vai utilizar durante aquele período. Então, depende ali do cronograma de atividades. Essas informações precisam ser cruzadas ali para que eu solicite aquilo que de fato eu vou utilizar no período. Depois eu tenho um plano de aplicação detalhado. Então, aqui eu vou cadastrar todas as despesas que eu vou ter com o projeto, especificar qual é o código de natureza. Letícia vai entrar também um pouco mais nessa parte. O plano de aplicação consolidado, ele já vem automático do sistema. E vocês lembram que a gente estava falando há pouco sobre os anexos? Agora, a gente tem aqui uma opção de anexos. Então, tem um detalhe, né, aqui do Transfere Gov, que às vezes é difícil da gente voltar para a tela anterior. Então, vou já mostrar para vocês como a gente volta para a tela anterior e não em consultar propostas, tá? Mas eu cliquei na opção anexos. Quando eu clico na opção anexos, no momento inicial eu só vou ter essa opção aqui, listar anexos da proposta. Eu não vou ter ainda anexos da execução. Os anexos da execução só vão estar presentes a partir do momento que eu começo a executar o projeto. Então, enquanto ele ainda não está sendo executado, eu não tenho
essa aba aqui como opção para poder incluir. Então, vamos abrir aqui essa listagem dos anexos da proposta. Quando vocês passarem para a fase seguinte, né, então vocês estão na fase inicial desse edital específico. Né? A gente está na fase inicial, apresentei a proposta, apresentei os dados, a proposta foi no modalidade de plano de trabalho em PDF e agora eu estou inserindo informações adicionais. Quando eles solicitam informações adicionais, normalmente são solicitadas inserir essas informações como anexos. Então, agora a gente do Ministério quer que vocês comprovem a experiência de vocês de atuação nessa área. E aí vocês podem inserir declarações, vocês podem inserir contratos de projetos anteriores. Então, eu vou inserir esses documentos nessa opção aqui de listar anexos da proposta, que vai ter listar ou incluir, né? Do mesmo jeito que tem aqui, ó, incluir e listar anexos da execução, essa opção ela vai estar incluir e listar anexos da proposta. Para a gente aqui, no caso desse projeto, não aparece porque a gente já está na fase de execução, certo? Pronto, estou aqui nessa aba e aí agora eu quero voltar para a aba anterior. O que acontece? Se eu clicar aqui nesse botão, ele vai me levar para consultar a proposta, certo? Para isso não acontecer, o que eu faço? Eu venho aqui em propostas, clico e eu venho em dados da proposta, para instrumento e instrumento. Aqui ele vai me levar de volta para a proposta e o instrumento que eu já estou trabalhando. No caso aqui, eu já tenho um instrumento porque é um projeto que está em execução, né? Mas caso fosse um projeto inicial, o que eu teria aqui como referência seria a proposta, o número da proposta, ok? Então, aqui eu tenho as informações, voltei e dou continuidade nesse preenchimento. Outra aba que a gente tem... esqueci de falar aqui sobre os pareceres, certo? Vocês lembram aqui que nessa primeira etapa eu tenho pareceres? Então, lá o que está liberado para a gente é essa aba aqui. Então, os primeiros pareceres que eles vão solicitar relacionados a mudanças e tudo, eles vão vir nessa aba de dados da proposta. A partir do momento que eu tenho já lá um plano de trabalho cadastrado, eu já tenho uma etapa seguinte que eu estou preenchendo, eles vão começar a solicitar através dessa opção de pareceres, inclusive durante a execução. Durante a execução do projeto também a gente vai ter ali algumas demandas, às vezes, que o financiador tem, e ele vai incluir aqui em pareceres. Vou até abrir aqui o nosso, ó, e vocês vão ver que a gente tem alguns pareceres aqui. Lista de pareceres das solicitações de ajuste do plano de trabalho. Então, aqui eu tenho as solicitações relacionadas a isso. Aí, lista de pareceres do plano de trabalho, eu já tenho outras informações aqui, certo? Então, a gente vai ter essa opção cadastrada depois dessa etapa inicial, tá? Até aqui, compreendido. Lembrando que esse plano de trabalho, gente, ele é preenchido com base no que vocês colocaram do documento em PDF. Então, a gente já prepara uma estrutura, o Ministério normalmente já disponibiliza um modelo de plano de trabalho para facilitar essas informações ali nesse documento e que depois eu vou transferir essas informações e incluir dentro do TransfereGov. Tem processos junto a ministérios que eles, mesmo liberando todas as etapas, a última emenda que a gente fez agora, com o Ministério da Cultura, o que a gente teve? Eles liberaram já todas as etapas. Então, eu tinha dados da proposta, plano de trabalho, tinha já essas duas abas que eu podia preencher e requisitos. Só que a metodologia utilizada pelo Ministério para avaliar essas propostas foi de iniciar primeiro pelos dados, fazer as correções nos dados, depois eles passaram para a opção de requisitos, que aí é uma opção seguinte, que eu quero mostrar também aqui para vocês já, e depois foi que eles vieram para a questão do plano de trabalho, das adequações do plano de trabalho. Então, mesmo para aqueles que já liberam todas as informações, a gente já tinha preenchido tudo, como eles fizeram por etapas, a gente precisou ir acompanhando a cada etapa e realizando essas mudanças que eram necessárias a cada etapa. Então, não é garantido também que mesmo que seja liberado tudo, o financiador já vai iniciar analisando tudo. Às vezes a metodologia de análise deles começa por uma etapa, depois eu tenho uma segunda e uma terceira, que são os requisitos ali para fazer a celebração do contrato.
Tá? Então, é importante a gente observar também ali a dinâmica do ministério ou do órgão que está financiando o projeto que a gente está cadastrando, porque vão ter diferenças, né? Cada ministério ali tem um formato diferente de se trabalhar, mas que todos alcançam o mesmo propósito, que depois é a execução do projeto, tá bom? Mais alguma dúvida? Tá, então vamos aqui dar uma olhada só nas informações dos requisitos, porque aí essa é uma etapa também que ela é necessária ainda ali no cadastramento da proposta, mas nem sempre vai aparecer já essa opção no começo. Como eu disse, dependendo das etapas, pode ser que eles vão liberando as abas no Transfere Gov para serem preenchidas ali aos poucos, mas como a gente tem aqui essa demanda hoje também de mostrar para vocês o todo, a gente vai dar uma olhada nela, certo? Então aqui eu tenho dados da proposta, plano de trabalho e requisitos. Em requisitos, eu vou ter essas duas opções. Normalmente, a gente só preenche essa de requisitos para celebração. Requisitos para celebração. Cliquei. O que é que o sistema já me dá como opção? Eu já tenho documentos que estão separados por categorias, né? Alguns ministérios, inclusive, já têm alguns materiais orientativos que enviam para a gente, indicando onde é que a gente tem que inserir o tipo de documento que está sendo solicitado. Então, a gente tem aqui, ó, certidões. Então, o que que entra em certidão? Entram todas aquelas certidões negativas, entram também algumas documentações ali de comprovação de regularidade. Aqui em declarações, a gente vai ter declarações que o representante legal precisa fazer ali, preencher, assinar, né? Algumas declarações que são obrigatórias. A questão também, às vezes, de levantamento de preços, então a gente vai colocar a declaração ali dizendo que foi feito. Comprovantes de execução, aqui. Esses comprovantes de execução, eles não estão atrelados, gente, à execução do projeto, mas eles estão atrelados à comprovação de que eu já executei em algum momento uma ação que se relaciona com o projeto que eu estou apresentando. Então, aqui é uma forma de eu comprovar que eu tenho a competência, que eu tenho a experiência, que eu tenho possibilidades de executar esse projeto de uma forma que seja efetiva, eficiente, eficaz, né, que eu faça com qualidade esse trabalho. Então, isso daqui também é uma etapa obrigatória no processo para que eles possam verificar a comprovação dessas informações. Então, aqui a gente colocou comprovante de experiência e capacidade técnica, aí tem algumas declarações, contratos, publicações também, que serve como essa comprovação, tá? E também eu vou ter aqui uma opção de outros, dentro dessas modalidades, e aqui eu vou incluir, inclusive, documentos da instituição. Estatuto, CNPJ, vou ter ali currículos, às vezes, dos profissionais que são solicitados. Eu tenho que indicar quem são os dirigentes, e aí vem as informações do dirigente aqui. Então, tudo isso é para eu comprovar que eu estou apta, enquanto instituição, a assinar o contrato, e isso ainda é comprovado ali ou solicitado no momento prévio à assinatura do contrato. Então, enquanto a gente está falando aqui, essa etapa de inclusão de proposta, revisão e correções na proposta que precisam ser feitas, e também esse processo de celebração, né? A gente está incluindo aqui já nessa etapa a celebração que vai existir entre o órgão que está financiando e a entidade proponente, que é onde se assina o contrato, tem o repasse do recurso, para depois, posteriormente, a gente ter essa execução do projeto, tá? Então, aqui eu tenho essa aba que também é importante, que a gente precisa preencher. Quando eu faço esses preenchimentos, né, de inclusão, não sei se a gente vai conseguir demonstrar aqui, porque tem todas essas etapas. O que a gente vai tentar fazer aqui no processo, gente, é no novo projeto que a gente apresente, tentar gerar um novo vídeo demonstrando como a gente faz, o que é solicitado, quais são as abas que são liberadas para a gente naquela etapa, e também os botões, porque aqui eu tenho a opção só de visualizar, mas quando eu estou na etapa de preenchimento dos requisitos, eu tenho a opção de incluir, de alterar e de excluir aquilo que eu já coloquei. Então, aparecem opções diferentes dependendo da etapa que eu estou ali no projeto. Se é na etapa de cadastramento da proposta, início da proposta apresentada ali com correções,
os botões aparecem de uma forma diferente, me possibilitando campos de alteração ou não, ou de exclusão ou não. Então aqui eu só consigo visualizar, eu não posso mexer na documentação que já foi inserida, certo? Então o que fica aqui um pouco para a gente é demonstrar para vocês essas abas que a gente tem e no futuro, quando a gente for apresentar aqui um novo projeto, a gente tentar fazer a gravação desse vídeo de como aparecem as opções para a gente dentro desses requisitos. Ok? Eu me chamo Letícia, faço parte da equipe da Voar Social há mais ou menos 4 anos. Atualmente eu sou coordenadora financeira de projetos e vim dar apoio aqui à Mirlânia na parte do Transfere Gov, mais focado nessa parte do plano de trabalho e das abas, né, de cronograma físico, cronograma de desembolso e as restantes. Bom, a gente demorou um pouquinho mais porque estávamos tentando algum novo edital, algum novo chamamento que tivesse essas opções aqui disponíveis, né? E a gente não conseguiu fazer um de forma rápida e o que a gente conseguiu encontrar foi uma forma de mostrar algumas das propostas que a gente já tem, no caso de um projeto novo aqui que a gente tem com o Ministério da Cultura. E nós vamos apresentar a partir de agora. Então, na aba de cronograma físico, né? Essa daqui é a proposta do Ritmo de Mudanças 2, um projeto de continuidade que a gente está fazendo aqui em Fortaleza. E a gente tem 3 abas, ou melhor, tem 3 metas. Né? A primeira delas é essa de fomentar ações de produção artístico-cultural para 145 crianças. Ela é uma meta que está no valor de R$ 102.002,90. Aqui a gente tem a data de início, data de término, rendimento da aplicação, como a Mirlânia tinha falado, é algo que você só utiliza depois que o projeto já está em execução. E vou mostrar aqui quais são as etapas que estão sendo vinculadas a essa meta. Aqui tem um pouco mais de detalhe do que seria a meta, né? Aqui tem a descrição, que tinha lá em cima, a quantidade. Aqui a gente fala de 145 crianças, né, que são beneficiárias, e aqui a gente colocou também. A unidade de fornecimento, no caso, é unidade, né, fazendo referência ao número de cima. Valor da meta que eu já havia falado, data de início, data de término. Essa parte aqui de endereço, quando você coloca, pode ser, por exemplo, o endereço da organização beneficiária que está fazendo parte do projeto ou da instituição. Como não é obrigatório, a gente acabou não colocando. E essas são as etapas que estão vinculadas a essa meta. A gente tem 4. Nessa primeira de adquirir materiais de apoio, a segunda de realizar um programa de formação, a terceira de realizar visitas a equipamentos culturais e a quarta de organizar 2 eventos culturais e um de encerramento. Aí todas essas informações que a gente tem, como a Mirlânia já havia falado, elas estão vinculadas ao plano de trabalho, né, que você tem do projeto. Então já é algo que você bateu o orçamento, você já tem todo um desenho do projeto e aqui você vai só repetir essas informações, né? Então, aqui o valor dessa primeira etapa, por exemplo, R$ 50.303,74, data de início dela do comecinho de dezembro. É um projeto que ele já foi assinado o termo de fomento, mas que ainda vai ser iniciado, né, no comecinho do próximo mês e vai até o final de 2026. Então, aqui vou detalhar essa etapa. Quando você detalha a etapa, muito semelhante ao da meta, você vai ter quantidade. Então, a gente fez essa quantidade aqui baseado na quantidade de materiais que nós iríamos adquirir. A unidade de fornecimento também é unidade. O valor dessa etapa é de 50 mil, como eu já havia falado. Nós também temos data de início e data de término. E, semelhante àquele outro caso, aqui você pode colocar, por exemplo, o endereço da instituição, o endereço da unidade beneficiária. E, como também não é obrigatório, nós não colocamos. E isso
você vai repetir para todas as etapas que você precisar vincular as metas. Então, é sempre esse processo de você ter uma especificação, um nome que nomeie bem o que é aquela etapa, que você coloque os valores lá de todos os itens, que você coloque uma data de início, uma data de fim, que esteja de acordo com o cronograma que você busca executar ao longo do projeto. E basicamente é isso que a gente tem na inserção de etapas vinculadas às metas. Para cada uma das metas que a gente coloca, a gente sempre vai acrescentando novas etapas, né? Então, a gente na primeira tinha 4 etapas, na segunda a gente já tem um pouco menos de etapas, tem 2, mas se fôssemos detalhar, é basicamente a mesma coisa, tem um nome, quantidade, unidade de fornecimento. A gente também costuma ter sempre atenção a essa questão da unidade de fornecimento, porque, por exemplo, no dos itens, na aquisição de materiais, nós fizemos a unidade baseada na quantidade exata de itens que nós íamos adquirir. Nessa etapa de desenvolver ações de comunicação, aqui a gente fala, por exemplo, de produção de 10 itens de comunicação, mas aqui na quantidade nós colocamos uma, porque a ideia, no final das contas, é de você contratar um único serviço, por isso essa unidade, e essa pessoa que for contratada vai desenvolver essas ações de comunicação, que no caso aqui eram cards, vídeos, identidade visual. E a terceira meta, a gente também vai ter, se eu não me engano, 2 etapas vinculadas. E da mesma forma, você vem aqui, detalha, tem um nome, quantidade, unidade de fornecimentos, valores, tempo de vigência, né, da etapa. Quando a gente parte daqui, por exemplo, para o cronograma de desembolso, a gente já vai ter o valor total da proposta, que nesse caso aqui é uma proposta de R$200 mil. E toda vez que você tem uma meta e tem etapas, você precisa vincular essas metas e etapas a esse valor aqui, que é o valor total da proposta. Aí, aqui, quando a gente for inserir, né, quando tiver numa outra etapa, num outro momento, que provavelmente vai ser outro vídeo que nós vamos fazer, aqui ao invés de metas associadas, vai ter metas a associar. Aí, por exemplo, aqui nós temos já as metas, que nós havíamos colocado anteriormente, as 3. E nessa parte de associar etapa, nós vamos ter cada uma das etapas já colocadas lá anteriormente. E aqui, por exemplo, o valor total da etapa, ele já está vinculado porque já é... Já está vinculado porque já é algo que nós já fizemos no momento anterior. Gente, não vou aparecer aqui na tela com vocês, tá? Mas vou dando esse apoio aqui com a Letícia de coisas que a gente vai lembrando do dia a dia, né? Do que a gente teve já de situações. O que acontece dentro do Transfere Gov? A gente falou um pouco sobre o cruzamento de informações. Então, o Transfere Gov, ele entende quando os saldos, valores não estão batendo. Então, quando eu tenho o total da minha meta, eu fui lá e cadastrei. Aqui a gente não vai ter a opção para poder mostrar para vocês, mas vou pedir para a Letícia voltar aqui para a tela das metas, certo? Para poder explicar um pouquinho como isso acontece. Quando a gente vai cadastrar uma nova meta, a gente precisa informar o valor total dessa meta. Então, por exemplo, a meta é 100 mil, certo? Se essa meta é 100 mil, eu vou ter que depois cadastrar etapas que o somatório das etapas totalize os 100 mil, certo? Então, assim, o que acontece nesse momento? Se eu não coloco o valor exato, então acontece às vezes da meta ter 60 centavos. E aí eu coloquei nas etapas e não cadastrei esses 60 centavos. O sistema, ele vai me indicar que o valor da meta não foi contemplado todo com o valor das etapas. Então,
ele já me indica que eu tenho que corrigir. Outra situação possível que pode acontecer aqui nessa dinâmica, né, de cadastrar, é de eu cadastrar mais valores nas etapas do que a meta suporta. Então, se eu disse que a meta é 100 mil e eu tentar cadastrar etapas que totalizem 110 mil, o TransfereGov vai me dizer que não dá para cadastrar porque eu cadastrei um valor superior àquele que a meta está indicando que é possível dentro dela ser alocado. Então, eu preciso olhar para esses aspectos porque, principalmente, essa situação, ela acontece com as solicitações de alteração que vem do Ministério. Isso também é muito comum de acontecer quando a gente tem, por exemplo, datas. A gente aconteceu com a gente recente no processo de cadastramento da proposta de uma emenda parlamentar, né, que a gente está fazendo via Ministério da Cultura, que o prazo que a gente tinha previsto inicialmente para o projeto, ele não era mais possível, porque demorou um pouco a avaliação e esse processo de complementação da proposta. Então, quando a gente foi finalizar esse cadastro, já foi agora em outubro, o prazo que eu tinha colocado no meu plano de trabalho era iniciar em agosto. Então, o que eles precisavam? Que a gente adequasse o nosso plano de trabalho para iniciar em dezembro, né? Isso daria tempo de assinar o contrato, fazer o repasse do recurso. Só que para fazer essa mudança, a gente tem um complicador, porque eu preciso ampliar o prazo, aí são mudanças que eu vou fazer em 2 locais. Primeiro, naquele cadastro inicial de dados, tá? Lá a gente vai precisar, vou pedir para a Letícia até voltar para lá, para mostrar para vocês. Então, lá na aba de dados, quando a gente preencheu inicialmente essas informações, o que a gente tinha? O início do projeto e o término do projeto. Então, quando eu vou fazer a alteração desse plano de trabalho, indicando que agora não vou mais começar no mês de agosto, mas vou começar no mês de dezembro e concluir mais à frente, porque é um projeto de 12 meses, eu preciso alterar esse prazo. Qual é a dificuldade dentro do TransfereGov? Quando a gente cadastrou as metas e as etapas, eu vinculei datas. Então, para eu poder mudar as datas aqui nessa aba de dados, eu preciso primeiro preencher essas informações de um período maior de 12 meses. Então, eu mantive a data inicial e aumentei a data final. E depois eu fui fazendo as alterações nas metas e nas etapas, porque senão o sistema não me deixa alterar. Ele vai dizer que a data que eu estou colocando na meta e na etapa, ela é posterior à data de finalização do projeto cadastrado nessa etapa aqui de dados, nessa parte de dados. Então, as coisas dentro do TransfereGov se vinculam. E aí, esse é o desafio de por onde eu começo a fazer essa alteração, já que eu tenho a vinculação da informação em várias abas diferentes, né? Então, do mesmo jeito, é a questão do valor. Então, a gente vai ali mudando e colocando a partir do período que eu tenho maior. Então, o segredo é sempre, coloca logo o período maior. Depois que você alterar todas as etapas, todas as metas, aí você diminui ali o período de início do projeto, ou adia o início do projeto, né? Então, é importante que essas informações casem ali na hora do preenchimento. Se você fez um bom trabalho ali no plano de trabalho em PDF, você vai ter mais facilidade de fazer essas inserções dentro do TransfereGov, certo? Então, tem essas situações que no dia a dia desafiam um pouco a gente a entender como é que a gente vai preencher dentro do TransfereGov, porque ele vai bloqueando algumas coisas, tá bom? Vocês já tinham tido contato com o TransfereGov antes, ou se é um primeiro contato agora, é uma ferramenta que consegue dar conta de muitas coisas, mas que também traz ali uma complexidade na utilização, porque ela precisa dar conta de tudo. Então, é normal que algumas coisas estejam bloqueadas para que a gente faça do jeito que a gente pretende fazer. Então, a gente tem que entender a lógica do sistema, de que forma ele funciona,
para que a gente possa fazer as alterações necessárias, tá? Depois que a gente faz toda essa parte de associação, né, das etapas às metas, a gente tem uma aba seguinte que seria a de plano de aplicação detalhado. A aba de plano de aplicação detalhado é uma aba em que a gente vai colocar cada um dos itens que a gente tem os valores e que espera colocar também lá no projeto. Então, esses tipos de despesas, eles são em 4 tipos, se eu não me engano. É o tipo de bens, de tributos, de obras, serviços, outros e despesas administrativas. No final, a gente tem um somatóriozinho aqui, e esse somatório, ele vai fazer o reflexo, né, de tudo que a gente vem colocando aqui, seja bens, seja outros, seja serviços. E no caso desse projeto, por exemplo, a gente elencou os materiais didáticos que nós iríamos adquirir, colocamos eles como bens, aí fazemos a descrição do que é o bem que a gente vai estar adquirindo. Também temos essa parte de código de natureza de despesas. Esse código de natureza de despesas, eles vão poder ser encontrados em alguns documentos, você consegue procurar também facilmente na internet, porque às vezes ele varia um pouco de acordo com o item que você está querendo incluir. No caso esse daqui, a maioria dos itens de bens, nós colocamos esse código de despesa aqui. A natureza da aquisição desses produtos, desses itens, é tudo com recurso do instrumento, porque a gente, nesse caso desse projeto, não tem a questão de contrapartida, então nós fazemos a utilização deles aqui através do recurso do instrumento. As unidades, que é a unidade de fornecimento, geralmente unidade, no caso desses itens aqui foram todos baseados em unidade. As quantidades também são as quantidades que se espera adquirir desses bens. Aí nós colocamos aqui o valor unitário. Quando nós estamos incluindo esses itens, o valor total ele já vai ser automaticamente calculado, né, com base nas quantidades e no valor unitário que a gente coloca. E no caso aqui o status está como aprovado porque é uma proposta que a gente incluiu de um projeto que efetivamente vai começar no comecinho do mês que vem e que já está aprovado, né? Mas se fosse o caso de nós incluirmos todas essas despesas e ainda está numa fase que precisaria de uma aprovação, provavelmente esse status aqui ia estar como em análise ou aguardando aprovação, né, se fosse o caso. Então, a gente colocou aqui todos os bens que nós esperávamos adquirir. Na aba seguinte, a gente vai ter mais bens também e alguns serviços que a gente esperava contratar também. No caso desse projeto, a gente tem, por exemplo, o serviço de arte educador, que ele já vai vir com um código de despesa um pouquinho diferente do código de despesa dos bens, porque esse código de despesa aqui, 3390, 3999, é um código de despesa que, se eu não me engano, é relacionado a serviços de pessoa jurídica. Então, ele vai ter uma natureza de despesa diferente, portanto, um código diferente. Também vai ser um recurso que vai ser utilizado todo do projeto, todo do instrumento, não é nada de contrapartida. A unidade de medida que a gente utiliza nele aqui é hora-aula, porque era um serviço que, se eu não me engano, era para um curso de formação de 560 horas-aula. Aí, novamente, você coloca o valor da hora-aula aqui, o valor total ele já vai ser calculado automaticamente com a multiplicação desses dois e o status de aprovado, porque todos esses itens aqui já foram aprovados. Aí, os serviços que a gente coloca aqui, geralmente vão ter essa mesma natureza de código de despesa, porque são serviços de fato, nós contratamos pessoas jurídicas para executar essas despesas. Então, serviço de arte educador, serviços de alimentação para os diversos momentos, serviço de aluguel de ônibus. Aí, um outro item que a gente tem, que já não é mais com essa natureza de serviço, que é o de custos de pessoal, a gente já aloca numa categoria diferente, que é essa de outros. Então, aqui a gente colocou custos do coordenador do projeto,
custo dos encargos do coordenador de projeto e como ele vai vir numa categoria diferente, o código de natureza dele também vai ser diferente. Que esse daqui é um código, se eu não me engano, relacionado a vencimentos e salários, né, para as pessoas físicas que fazem parte da equipe que vão ser remuneradas a partir desse projeto. Então, a unidade de medida desse tipo de despesa é uma unidade diferente, no caso em meses, né, porque a gente vai fazer ali ao longo dos 6 meses que a pessoa vai estar coberta pelo projeto. Colocamos aqui o valor dos vencimentos, né, e esses valores aqui são com base na política salarial da instituição, né, no que se espera remunerar aquela pessoa ali da equipe, o total, novamente, a multiplicação desses dois e status aprovado. Aqui a gente faz uma pequena diferenciação entre os custos do coordenador do projeto e os custos dos encargos, porque já foi uma orientação que a gente teve de experiências com outros ministérios. Então, a gente faz uma classificaçãozinha específica para o que é salário e uma classificação um pouco diferente para os encargos que estão sendo utilizados, né, vão ser utilizados pela pessoa e também os benefícios que a instituição disponibiliza para aquele funcionário. Aba. E na última aba a gente também elenca a outra figura, que seria um responsável pelo administrativo financeiro, que também iria estar coberto pelo projeto. E de resto também são serviços que se espera ter ao longo das atividades dos projetos, serviços de design, de assessoria, que seria um outro curso que se esperava fazer, mais serviços de alimentação para momentos diferentes, e todos esses seguindo essa dinâmica de eu vou elencar eles aqui, né, de acordo com esse tipo de categoria de bem, tributo, obra, vou identificar detalhadamente o que é, vou colocar uma natureza de despesa que corresponda àquilo ali que eu estou querendo. Nem sempre a gente acerta nessa natureza de despesa. Em outros momentos de projetos diferentes, nós tivemos algumas correções a serem feitas, mas foi por pedido do Ministério. Então, ele vem, coloca um parecer, coloca lá diligências, diz que você precisa classificar de uma nova forma. Nesses momentos que eles pedem essas diligências, eles ainda permitem que você faça essa alteração, ou então você vai lá e pede para que ele abra novamente a plataforma e assim você faça essas alterações de acordo com o que eles estão pedindo. E é basicamente isso, ter essa atenção. Os códigos de natureza você consegue colocar eles você consegue encontrar eles em alguns documentos na internet. E a Mirlane, ela tinha me sugerido também falar um pouco sobre essa diferenciação que a gente faz entre o que é o salário da pessoa que está na equipe e os encargos financeiros e benefícios. Acontece que existe uma modalidade dentro dos projetos que é OBTV para conveniente. Isso é uma coisa que você descobre, que como aconteceu com a gente, nós descobrimos no andar dos projetos, e basicamente você, no caso, a instituição, ela vai fazer a retenção dos encargos, né, lá do funcionário, ou vai fazer, por exemplo, o pagamento de benefícios, e esses benefícios, eles não são pagos diretamente para o funcionário. Então, a gente faz uma antecipação dos recursos com uma conta institucional. Essa modalidade OBTV para conveniente, ela não te permite fazer, ou melhor, o TransfereGov não nos permite fazer pagamentos via boletos, via guias de pagamento, como por exemplo uma guia de FGTS, uma guia de INSS. Então a gente precisa fazer essa antecipação desse pagamento por essa conta institucional, e em algum momento a gente também precisa ser reembolsado, né? Porque esses valores eles já estão lá postos no projeto, e para que a gente não tenha nenhum prejuízo e tudo mais, às vezes a instituição não tem de onde tirar esses valores, então você precisa fazer essa compensação em algum momento. E a orientação que nós tivemos dos ministérios foi de justamente colocar os valores que vão ser integralmente pagos diretamente para o funcionário numa aba, que seria essa daqui, que é relacionada aos salários, aos vencimentos que a pessoa vai receber, férias,
13º, tudo isso vai entrar nessa parte. E os encargos e benefícios que a instituição pode vir a dar para o funcionário, eles vão ser pagos nessa outra modalidade de OBTV para conveniente. Gente, é muito importante isso que a Letícia colocou, porque dependendo de como a gente vai classificar aqui, eu vou ter uma dificuldade depois de fazer esse reembolso, certo? Então, dentro do reembolso que é feito, que chama OBTV para conveniente, a gente tem situações em que a gente pode devolver esse dinheiro, mas ele precisa estar categorizado de uma forma correta dentro do Transfere-Gov. Porque se ele não tiver categorizado de uma forma correta, depois a gente não vai conseguir fazer a transferência. Isso aconteceu com a gente, por exemplo, na questão dos salários. Eu tenho dentro do salário um valor que é retido do funcionário e que é necessário ali para repassar enquanto encargos, né? O que acontece é que nem sempre a gente vai conseguir fazer os pagamentos dentro das plataformas, e aí não é uma exclusividade do Transfere-Gov, isso acontece também no e-parceria, tá? Então, o que a gente tem aqui enquanto situação? Eu preciso separar, porque depois, quando for feita a solicitação, vou mostrar aqui para vocês essa informação, onde é que a gente vê, também na proposta, vou voltar para a aba de dados, tá? Aqui na aba de dados, embaixo, a gente vai ter essa informação, OBTV. Isso daqui vai aparecer só depois que a gente tiver o projeto aprovado, certo? Então, OBTV. Aí ele vai perguntar se opera por OBTV. Aqui está dizendo que sim, que permite, aí ele vai dizer, ó, permite OBTV do tipo OBTV para conveniente, conveniente é a organização que executa o projeto, tá? Aqui ele está dizendo que não. Então, quando começa o projeto, o que eu preciso fazer? Uma solicitação para o Ministério, para que ele libere isso daqui. E o Ministério quer saber quais são as rubricas, né, quais são os itens do orçamento que eu vou fazer esse reembolso. Então, é importante que eu tenha essa informação já separada nos itens de orçamento, senão isso vai me dar um trabalho depois de organizar essa informação e fazer a solicitação para o Ministério. Então, é muito mais fácil, e aí eu estou falando Ministério, mas pode ser outro órgão, tá? É muito mais fácil quando eu já tenho os itens separados, específicos para cada coisa que eu preciso reembolsar. Isso não é exclusivo dos encargos, a gente tem também situações assim que acontecem, por exemplo, com algum custo institucional, né? Dentro de alguns projetos, a gente tem ali custos da organização. Então, dependendo do projeto, eu posso incluir aluguel, posso incluir energia, posso incluir também água, internet. Normalmente, esses pagamentos, eles são realizados via boleto, com código de barras. O Transfere-Gov não me permite fazer esse tipo de pagamento. Então, todo pagamento que eu faço a partir de boleto, código de barras ou Pix, o Pix também entra aqui, então a gente não tem condições de fazer via Transfere-Gov, né? Então, a gente já tem que pensar ali nessa estrutura para solicitar o OBTV para conveniente. Por isso que é importante essa separação ali que a Letícia trouxe em relação ao detalhamento, né? Aqui do plano de trabalho, plano de aplicação detalhado. A gente precisa, de fato, separar essas informações, certo? Com isso, gente, a gente fez aqui uma explanação mais geral, tentou trazer alguns aspectos para vocês relacionado a esse cadastro. Infelizmente, a gente não conseguiu mostrar como a tela de fato aparece, mas a gente também vai tentar fazer aí numa próxima apresentação de projeto, que a gente tem essa etapa de cadastramento do plano de trabalho, fazer a gravação, porque precisa fazer dentro do período e nem sempre a gente vai conseguir fazer uma oficina, uma formação dentro do período que está apresentando a proposta, mas que a gente possa fazer essa gravação para demonstrar para vocês depois. Para aqueles que têm dúvidas, a gente tem também uma indicação de um local que tem informações de estudo sobre essa parte do Transfere-Gov, que é o site do ENAP. Então, é um lugar que a gente tem utilizado para colher essas informações. Eles tentam manter atualizados os manuais, tem videoaula também dentro dos cursos do ENAP, que aí vai mostrando
como funciona ali o Transfere Gov, e ele mostra da perspectiva da gente enquanto proponente do projeto e da perspectiva do financiador também, de que forma chega a informação para o financiador. Então a gente tem essa opção de indicar para vocês o ENAP, né, que tem os cursos aí, depois a gente pode até mandar o link, mas que nem sempre lá a gente tem essas dúvidas que a gente vai tendo no dia a dia. Lá ele vai falar de uma forma mais geral, mostrar as telas, como você preenche de uma forma mais integral, né, que serve para todo mundo, mas a gente sabe que existem as dinâmicas institucionais. Então, durante a utilização do sistema, surgem dúvidas, a gente não consegue resolver um tipo de problema, e essas formações que a gente tem preparado para compartilhar com vocês é muito nesse sentido, de trazer também experiências a partir da nossa vivência. Então, trazer situações que aconteceram com a gente, né, para que vocês possam já entender um pouco das situações que podem vir a acontecer dentro do uso da plataforma. Então, a gente está aqui no momento de partilha, a gente vai pedir também para que vocês, ao finalzinho aqui da nossa formação, façam uma breve avaliação também desse momento. Isso ajuda que a gente prepare materiais e conteúdos que fazem sentido, de fato, para o fortalecimento institucional das organizações, e que a gente possa trazer também a partir dessa nossa vivência, né? Que não é uma formação de aspectos teóricos, mas que a gente possa trazer a partir da nossa realidade, nas nossas dificuldades também, e de que forma a gente foi conseguindo ali enfrentar esses desafios que o uso da plataforma traz, né? O Transfere Gov, ele está em constante mudança, certo? Então, antes do Transfere Gov, esse mesmo sistema já se chamou Siconv, já se chamou Plataforma Mais Brasil, e hoje se chama Transfere Gov. Hoje a gente está fazendo, a data aqui dessa nossa gravação, né, também da formação, que depois a gente vai disponibilizar para vocês, a gente está fazendo 2025, novembro de 2025. Pode ser que em março de 2026 já esteja desatualizada, porque tem mudanças que acontecem dentro do sistema e a gente só vai entendendo quais são essas mudanças com o uso, né? Então, assim, é uma plataforma muito dinâmica. E aí pode ser que no período que você apresentou o projeto, talvez o órgão ou a instituição ainda não estivesse dominando totalmente a plataforma e fez ali sem ser via plataforma, né? Então, tem essas diferenças. Tem que avaliar também se já faz algum tempo, se foi algo recente. A gente vai ter também ali essa estruturação de uma forma diferenciada para estados e municípios. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente tem o E-Parceria, que é o programa próprio do estado para a gestão de parcerias com as organizações do terceiro setor. No caso do governo federal, a gente tem o Transfere Gov. E pode ser que tenha o sistema, né, a modalidade ali de plataforma que é utilizado a nível de município. Então, a gente tem essas diferenciações. Eu não sei te dizer também se, por exemplo, tem estados que utilizam de algum recurso da plataforma do Transfere Gov. Então, a gente não tem esse amplo conhecimento porque não é algo de estudo da gente. A gente está trazendo aqui um pouco a parte da vivência, né? Então, pode ser que tenham também aí algumas diferenças, dependendo do órgão, do financiador ou do tipo de projeto também em que se é acessado o recurso. Pode ser que tenha o uso dessa plataforma. Reforçando um pouco com vocês, a gente ainda vai ter 2 módulos, né, do Transfere Gov. Acredito que não vamos fazer esse ano, retomamos em janeiro aí um pouco dessas formações, porque a gente vai ter agora dezembro, que normalmente é um mês já um pouco mais conturbado, né, que tem um pouco mais de demandas para as organizações. Então, a gente vai retomar isso em janeiro. A gente tem feito essa comunicação através do Instagram. Então, a gente pede para vocês que sigam lá o Instagram, fiquem atentos aos stories, né, às publicações que a gente tem feito, porque a gente tem trazido lá essas formações de forma gratuita que são realizadas pelo projeto Sementes de Proteção
E a gente vai ter outras áreas, não vai ser só Transfere Gov, a gente vai trazer também para vocês algumas formações relacionadas à segurança de dados, a gente vai trazer também informação a respeito do MIROSC, sobre a adequação jurídica das organizações, questões de gestão de projetos, gestão institucional. Futuramente, assim, bem breve, bem rapidamente, a gente vai trazer para vocês uma ferramenta que a gente tem desenvolvido junto a esse projeto, que é uma ferramenta de autodiagnóstico para as instituições, para que vocês possam preencher e essa ferramenta seja útil ali no planejamento. Então, a gente ainda tem algumas novidades aí que vão sair, né? A gente está no início desse projeto ainda, mas que a gente vai ter muita coisa para contribuir ainda com as ações de fortalecimento institucional com vocês, certo? Então acompanhem aí o Instagram. Se vocês conhecem alguém também que tem essa dúvida sobre o Transfere Gov, que os vídeos que a gente tem feito possam ajudar também, vocês podem partilhar com essas pessoas, recomendar aí o material que a gente está produzindo, porque também a gente tem essa troca e isso vai construindo um fortalecimento maior para as organizações. Tá bom? Então a gente vai disponibilizar depois esse vídeo para vocês, a gente vai levar talvez só alguns dias aí para poder estruturar um pouco melhor, editar, né, esse material para ficar um pouco mais enxuto, e a gente vai disponibilizar para vocês tanto na plataforma do Even, né, que a maioria de vocês se inscreveu e acessou por lá, então esse vídeo vai estar disponibilizado via plataforma. Caso você esteja assistindo esse vídeo, né, pelo YouTube, vocês podem se cadastrar na plataforma. Através da plataforma a gente tem o credenciamento e o acompanhamento de quem fez e acessou essa formação. E para os que estão hoje participando também, a gente já tem o acesso de vocês com o credenciamento e a gente vai enviar um certificado de participação para quem veio através da plataforma, fez a inscrição para participar aqui da formação, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar para a gente no Instagram, podem mandar também nos comentários da plataforma do Even. A gente está aqui à disposição e também se tiverem sugestão de temáticas também para formações que vocês têm necessidade, têm interesse, mandem para a gente que a gente vai sondando a partir ali da demanda que chega, esses processos formativos de fortalecimento das instituições da sociedade civil. Tá bom? A gente agradece aqui a participação de todas as pessoas que estiveram presentes com a gente, né? Todos os participantes. Contem com a gente também nesse processo de partilha e de conhecimento, né? A gente aprende também com as dúvidas que vocês trazem ou com as situações que vocês compartilham. E em breve a gente vai mandar aí informações via Instagram sobre o próximo módulo formativo, tá bom?